doutora Ana Carolina Hoff, e eu vim falar de síndrome do intestino irritável. E então peço já para agora compartilharem o vídeo, se inscreverem no nosso canal, porque é muito importante. Então é um assunto que é modismo, porque nós estamos fazendo cada vez mais esse diagnóstico. Inscrevam-se no nosso canal, nós só passamos informações cientificamente comprovadas. O que nós queremos aqui é que cada vez mais pessoas tenham acesso a uma medicina para leigo, com uma linguagem fácil de entender, sem enrolação. Síndrome do intestino irritável sempre existiu, mas está em moda porque nós estamos ouvindo falar cada vez mais, porque antes ela era subdiagnosticada. Ela comete mais ou menos de 12 a 15% da população mundial e acomete tanto homens como mulheres. E nós queremos saber, então, no que ela consiste? Consiste em uma alteração funcional da musculatura lisa do nosso intestino, geralmente associada a uma contração excessiva, uma pressão aumentada dentro do intestino, da luz do intestino. Isso acontece tanto no intestino grosso quanto no intestino fino, no intestino delgado. Antes, nós médicos achávamos somente o intestino grosso era acometido, só a musculatura ficava somente acometida nessa região, doente nessa região. Hoje em dia nós sabemos que todo o intestino está acometido e fica num estado de contração quase que permanente. Quais são as causas do intestino irritável? É causada por muitos fatores e cada vez descobrimos alguns mais, mas o principal é a parte psicológica. São as pessoas que possuem uma carga alta de adrenalina, ansiosas, estressadas, inundadas de responsabilidades na família, no trabalho, tem muita relação com o ambiente em que a gente vive. Também muito importante, descoberta de congressos recentes, de estudos recentes, é que tem muito a ver com a microbiota, com a nossa flora intestinal. Então, as pessoas com a síndrome do intestino irritável, ou SII, que é a nossa sigla para designar essa doença, ela tem um sinônimo de probiota, de microbiota alterada. A flora intestinal está doente. E se isso está acontecendo, é algo que a gente tem que levar em consideração durante o tratamento. Quais são os sintomas da síndrome do intestino irritável? Existe uma classificação muito famosa, muito falada nos estudos, que são os critérios de Roma 4. Foi uma forma de separar os sintomas para a gente verificar se o paciente tem ou não essa síndrome. Então, sempre na síndrome do intestino irritável tem que haver dor abdominal, dor na barriga, no mínimo uma vez por semana, por um período de 3 meses, ou seja, 90 dias. Então, uma vez por semana, tendo dor a 90 dias, esse critério é mandatório. Outros sintomas relacionados são relacionados com a defecação. A pessoa que tenha mais a variante diarreica, a variante de constipação e a pessoa com a variante mista. E, geralmente as mulheres têm mais a variante de constipação, os homens a diarreia e a mista, os dois. Outros fatores que temos que levar em consideração é o formato das fezes, que pode estar alterado. Na medicina nós temos uma classificação chamada escala de Bristol, e essa vai de 1 a 7, e esse formato também entra nesses critérios de Roma. Mas em um outro vídeo mais para frente, nós faremos um vídeo explicando sobre a escala de Bristol, porque isso varia entre a diarreia e o cocô bem durão. E o tratamento é multivariável, você tem que procurar um bom médico, um coloproctologista, um gastroenterologista, mas sempre se lembrando que sinais muito intensos, dores, sinais muito intensos, você tem mais de 40 anos, é mandatório fazer uma colonoscopia. Eu falo isso porque é uma especialidade minha, eu faço dezenas de colonos por semana por conta destes sintomas. Por quê? Porque antes da gente bater o martelo e dizer que é síndrome do intestino irritável, precisamos descartar um câncer de cólon, uma doença inflamatória, uma retocolite, uma doença de Crohn, que vai passar batido e vai ser tratado de forma errada. Por vezes a endoscopia também é pedida, assim como o exame de cápsula endoscópica, para nós observarmos o intestino delgado, se ele está alterado. Porém, em suma, a colonoscopia sempre, para a gente descartar uma outra doença mais grave. Lembrando que a síndrome do intestino irritável não tem uma lesão visível, não vai ter inflamação, não vai ter pólipo, não vai ter divertículo, não vai ter nada disso. Ele é uma alteração funcional do intestino. Voltando ao tratamento em si, ele é pautado em alguns pontos básicos, e se o médico não estiver prescrevendo isso,
você não vai melhorar. Primeiramente, usar um antiespasmódico que funcione na musculatura lisa. A iosina, escopolamina, que é o Buscopan, o Tropinal, eles são antiespasmódicos muito conhecidos da gente, porém nós não podemos usar de forma prolongada, porque eles têm muitos efeitos colaterais, dão gases, retenção urinária, fica com vontade de fazer xixi, mas não consegue, constipação, estufamento. É claro que de vez em quando pode ser usado sim, porém existem outros mais indicados e que eu não vou entrar no mérito quais, porque você não pode usar assim, você precisa procurar o seu médico. Mas, por exemplo, o brometo de otilônio, o brometo de pinavério, a trimebutina são medicamentos bastante utilizados para isso. Mais uma vez, ninguém saindo para comprar na farmácia, tá bom? E vai ter que usar por um período mínimo de 6 meses, algumas pessoas até por mais tempo, porque para poder ter um alívio. Outro ponto importante no tratamento é a parte psicoterápica, com psicólogo ou psiquiatra. Por quê? Usar medicação para baixar a ansiedade, o estresse, a carga de adrenalina no sistema nervoso central. Se não houver essa abordagem, a gente vê que não há a mesma eficácia de que só tratar o intestino. Terceiro ponto importante, atividade física aeróbica. Eu sou uma super entusiasta, quem me conhece sabe, exercício físico, porque além de descansar a mente, relaxa a musculatura lisa do intestino, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e é muito bom para a síndrome do intestino irritável. E o quarto e mais importante ponto é o uso de reposição de probióticos que vão modificar essa flora que nós já falamos anteriormente, que está doente, nós precisamos que ela esteja saudável. A gente tem observado como nos trabalhos que nós já citamos, cientificamente comprovado que a flora nos casos de quem tem a doença, ela está alterada. Não vamos esquecer, por último, mas muito importante, a dietoterapia. Existe a dieta com baixo teor de FODMAPs, que é o FODMAPS. Essa dieta com baixo teor de FODMAPs é uma dieta que deve ser seguida para quem tem a síndrome do intestino irritável, é imprescindível. Aqui em São José dos Campos eu indico a doutora Marta Nicole de Albuquerque e em São Paulo o doutor Gabriel Cairo Nunes. Sem a ajuda de um bom nutricionista fica muito difícil lidar com a síndrome do intestino irritável. Bem, eu espero ter ajudado um pouco, estou à disposição, vou tentar responder a todas as perguntas. Compartilhem, vou compartilhar mais assuntos, agradeço a audiência e até o próximo vídeo. Um grande abraço.